Fala galera, seja bem-vindo ao canal Graça Revelada. Esse aqui é um canal, pode ter certeza disso, que vai falar da verdade da palavra de Deus. Esse aqui é um canal em graça, não mais sob a lei. É um canal que entende a vontade de Deus neste tempo. Não mais sob a lei, mas sim sob a graça. Mas Gabriel, tem diferença entre a lei e a graça? Tem. Nos vídeos anteriores que a gente fez no canal, você pode estar acompanhando também esse vídeo Lei e Graça, que ali você vai ter uma base, uma estrutura dos tempos, das dispensações bíblicas. Deus levantou por sua própria vontade o apóstolo dos gentios, que é o apóstolo Paulo. Não é o apóstolo Pedro, não é o apóstolo João, não é André, não é Mateus, ainda que estejam sobre o regimento da Bíblia ali chamado Novo Testamento. Mas o Novo Testamento não começa nos Evangelhos, nem em Atos dos Apóstolos, começa em Romanos. Ali são Atos dos Apóstolos, iniciando, conhecendo a revelação da graça que foi dada a Paulo. Nós vimos isso, nós vimos nos vídeos anteriores esse assunto, e acredito eu que esse é um assunto já decretado no seu entendimento. Se você não viu, veja, que é muito bom. Esse assunto que a gente vai falar hoje aqui me deixa muito feliz, ansioso, mas feliz, porque essa responsabilidade agora que eu tenho esse conhecimento, essa revelação é minha, de passar para você e você passar para o seu coleguinha. Também não seja a sua dúvida, mas seja a dúvida de muitas pessoas. Esse assunto é o dízimo, a oferta. Será que na verdade Deus entende neste tempo que se nós dermos, Ele vai nos abençoar em uma questão de troca? Será que Deus entende que a oferta ela tem uma retribuição dada por Deus? Será que se você não der o dízimo, Deus vai tocar nas suas finanças? Será que se você não der a oferta, será que se você, entre aspas, roubar a Deus, o que Deus fará se de fato isso for uma predeterminação de Deus neste tempo? Eu acredito que à luz da Escritura, nós vamos entender qual é a vontade de Deus através do apóstolo Paulo e sua instrução para nós gentios neste tempo de graça e não mais sob a lei. Olha só o que diz Efésios 1:3. Pega a sua Bíblia aí, gentilmente, eu te peço. Papel, uma caneta, uma Bíblia, para você poder fazer as suas anotações, ou qualquer outra coisa que você queira fazer aí, as suas anotações, referências bíblicas. Então, eu te convido comigo agora, a nós entrarmos dentro da Palavra de Deus e conhecer mais sobre esse assunto de dízimo e de oferta, que tem, com certeza, matado muita gente, tem sido motivo de discórdia dentro de famílias e assim por diante. Vamos ver o que Paulo, o apóstolo dos gentios, fala. E Deus que escolheu Paulo, não foi os discípulos que escolheram ele e falaram assim: olha Paulo, vai, anuncia aos gentios, porque você tem toda uma característica bacana. Não, foi Deus que escolheu Paulo para nós, e glória a Deus por isso. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. 4. Pode passar. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Já somos abençoados, e quando o apóstolo Paulo fala isso aos Efésios, não entra a condição aqui porque você é dizimista, porque você jejua, porque você ora. Não. Você creu em Jesus, mudou de rota. Essa palavra de Paulo, ela já se enquadra no seu viver e no meu viver. Paulo fala aos Efésios que nós já somos abençoados em todas as regiões celestiais. Então, meu amigo, isso aqui já é uma ferramenta importante para você iniciar esse estudo, entendendo que você não é abençoado a partir do que você faz para Deus, mas o que Ele fez por você na cruz, que te abençoa e me abençoa. Paulo falou isso aqui em Efésios 3 e 4. Já somos abençoados. Por quê? Porque já somos. Ele que nos escolheu antes da fundação do mundo. Se fosse pelas obras que Ele nos abençoasse, ia estar assim: porque Deus nos escolheu nele, porque damos o dízimo, a oferta, porque jejuamos, porque somos batizados nas águas, porque ceiamos, porque fazemos campanha. Não. Já somos abençoados porque Ele determinou isso aqui. Palavra de Deus. Não é o que o padre fala, o que o pastor fala, o que o ciclano fala. Não. É o que o apóstolo Paulo fala aos Efésios, na palavra de Deus. Você vai ver aqui claramente, nesses estudos,
que eu não vou falar a maioria das vezes ou sempre nada de mim em relação à palavra de Deus. Eu vou colocar aqui o máximo de versículos bíblicos, de referência bíblica, para você não venha se turbar, né? Poxa, é um versículo isolado, ou só 2 versículos, um no Antigo, um no Novo. Bem pelo contrário. Eu quero colocar aqui o máximo de referência para você poder se embasar em graça, dentro da palavra de Deus, para você ter ali a sua ideia. Poxa, será que de fato é necessário? Acompanhe comigo. Pode passar. Romanos 11:35, palavra do apóstolo Paulo. Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pode passar o próximo. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. O apóstolo Paulo fala aos romanos, quem foi que deu para Deus para que ele o restituísse, já que tudo é dele? Olha aqui, pois é dele tudo, por ele e para ele, todas as coisas foram criadas nele, em Jesus Cristo. Então, essa teoria já começa a cair por terra. Do que você faz para Deus, em graça, não mais sob a lei, porque na lei vigorava essa lei. Você tinha que fazer para ter em Deus. Na cruz do Calvário, ele fez no meu e no seu lugar e nos abençoou, como falou Efésios 1, 3, 4. E agora Romanos 11, 35, 36. Quem dará a Deus para que ele possa o restituir, já que tudo é dele? Quando você dá o dízimo lá, se é que você dá na lei, você está dando algo que já é de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala, quem vai dar alguma coisa para ele para que ele o restituísse? Então a questão de você dar para Deus, para ter de volta, em graça, não mais sob a lei, é uma tolice. Porque você está dando algo para Deus que é dele. Um exemplo. Eu te dou um tênis. Aí daqui a um mês, 30 dias, você pega esse tênis e me dá de volta. Vai ter alguma surpresa para mim? Eu vou ficar emocionado? Eu vou ficar abismado? Não, porque o tênis foi eu que te dei e você só me devolveu. É a questão de Deus. Deus deu e nós vamos devolver para Deus em graça. Não estou falando mais sobre a lei, porque na lei era assim para sustento dos levitas. Hoje, em graça, não é assim que funciona. Vamos acompanhar. Pode passar. Gênesis 14, 17. É aqui que tudo começa, né? Gênesis, antes da lei. Mas, Gabriel, eu dou o dízimo porque o dízimo é antes da lei. Vamos ver aqui. Gênesis 14, pode voltar, 17. Gênesis 14, 17. Voltando Abrão da vitória sobre Queder-Laomer e sobre os reis que eles se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Segura aí, olha só. Voltando Abrão da vitória. Aqui não fala que Abrão deu dízimo, Deus do seu nascimento, o Deus dos 14 anos, o Deus de quando ele conheceu a Deus. Não. Aqui fala de uma única vez que Abraão deu dízimo porque ele voltou da guerra. Então, em gratidão a Deus pela vitória dos reis, da guerra que ele participou, ele dadivou para Deus aquilo que ele ganhou nessa vitória da guerra. Não foi das finanças de Abraão, anualmente ou mensalmente que ele tinha. Quantos anos Abraão viveu? X anos. Você acha que Abraão deu dízimo desses X anos para Deus? Não, a Bíblia não fala isso. Se eu falar para você que deu, é heresia. A Bíblia fala que Abraão deu dízimo uma única vez por causa da vitória sobre os reis. Pode passar. Então Melquisedeque, aí Melquisedeque entra num cenário do nada e aparece rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Trouxe pão e vinho. Olha só que interessante. Abraão vence a guerra. Melquisedeque é uma tipologia de Cristo antes da lei, na época de Abraão. E ele vai ter com Abraão já trazendo algo para Abraão. Pão e vinho. Abraão não dá para Deus, para depois Deus dar para ele como era na lei mais à frente. Não. Quando Cristo, né, na tipologia de Melquisedeque, aparece Abraão, ele já aparece trazendo pão e vinho a Abraão, ele já aparece abençoando a Abraão. Diferente do que você vê por aí. Eles cobram dízimo, ensinam o dízimo, ainda que em Abraão, mas errado. Porque quando Melquisedeque aparece em Abraão, ele já aparece trazendo pão e vinho. Quer dizer, Abraão, o que você vai me dar ou não, não me interessa. O que me interessa é que eu já estou vindo na sua presença trazendo pão e vinho. Símbolo de comunhão, de vitória, de aproximação, de bênção. Você acha que se Abraão não desse o dízimo, Melquisedeque ia deixar de aparecer para trazer pão e vinho a Abraão?
Ou você acha que Melquisedeque só apareceu trazendo pão e vinho, símbolo de bênção a Abraão, porque ele já sabia que Abraão ia dar o dízimo? Negativo. Ele já apareceu a Abraão porque foi da vontade dele o abençoar, ainda que ele desse o dízimo. Para você ver, se esse verso aqui tivesse depois que Abraão deu o dízimo, daria até uma ressalvazinha para entendermos que você faz e Deus faz por você na questão de finança. Mas aqui ele já abençoou Abraão antes de Abraão trazer o dízimo. Você está conseguindo agora entender? Porque eu li Efésios 1:3, que já somos abençoados em Cristo, é o que ele fez com Abraão. Antes de Abraão dar o dízimo, ele já chegou a Abraão, já tem aqui pão e vinho, símbolo de vitória, símbolo de comunhão, símbolo de aproximação, antes de Abraão dar o dízimo. Entenda, eu falo entendidos. Pode passar. E abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Até agora tranquilo, pode passar. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. Agora, misteriosamente, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Melquisedeque pediu dízimo a Abraão? Não. Existia uma lei antes da própria lei de Moisés, uma lei antes da lei de Moisés para poder falar do dízimo dada por Deus? Não. Meu amigo, Abraão, ele tinha lá um escritório de contabilidade para poder fazer o cálculo do que ele conquistou na vitória e dar o dízimo? Quem é que me garante que esse dízimo que Abraão deu foi 10%? A tradução diz 10%, mas se aqui não tinha regra de lei, como é que você vai me garantir que Abraão deu 10%? Eu não acredito que Abraão deu 10% piamente. Abraão dadivou, meu camarada. Meu amigo, minha amiga, Abraão, do despojo da guerra, ele pegou aquele despojo e falou, Senhor, eu vejo que eu devo te dar algo pela essa vitória. Toma aí para o Senhor. E Abraão teve outras guerras depois. E Abraão não deu dízimo na palavra. Foi uma única vez, uma específica vez que Abraão deu dízimo. Então, meu amigo, isso aqui não é regra de doutrina para nós, gentios, em graça. Pode passar. Gênesis 28:20. Então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim, esta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, pode passar, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Olha a condição que Jacó impõe para o Eterno. Lá, né, na época de Jacó, não sob a lei, mas sob a graça, mesmo que ainda no Antigo Testamento. E esta pedra que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus. Hoje o santuário é eu e a você. Entenda isso aqui. E de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Uma parte desse propósito que ele fez com Deus. Tem dízimo de Isaac? Tem dízimo de Isaac na Bíblia? Eu não consegui enxergar Isaac dando dízimo, como Abraão deu e como Jacó deu, ainda que fazendo um voto com o Senhor. Então você vê que já não tem uma regra, porque Abraão já dá o dízimo, né? Mas antes de dar o dízimo ele é abençoado. Aí passa Isaac sem dar dízimo, aí vem Jacó. Aí Jacó faz um voto antes e fala, Senhor, se tu for comigo, né? Se tu fizer tudo por mim, eu vou te dar o dízimo. Aí vem José, não vejo dízimo em José também. Então não é regra. Gabriel, o que você, então, resumidamente falando, o que você entende disso aqui? Eu entendo claramente que eles entenderam naquele momento específico que era necessário dar algo para Deus em troca. Simples assim, sem regra de doutrina, sem ameaça, né? Sem tosquear a ovelha, dizendo que se você não der, ainda que esteja antes da lei, você está no inferno, ou o devorador vai entrar na sua casa, por isso que você está desempregado, por isso que na tua panela só tem fubá e água, né? Como a gente vê por aí. E vamos entender na palavra o que o apóstolo de Gentios fala isso. Pode passar. Volta só um pouquinho. Vai para frente agora. Isso aí. Aqui é no improviso, meu amigo. Aqui a gente está improvisando, né? Então espero que você entenda. Deuteronômio 8:8. Aqui já está sob a lei de Moisés, dada pelo próprio Deus naquela época da lei. Por isso que eu falo, tem Jesus de Nazaré e Jesus ressuscitado. Ambos, espiritualmente falando, ele é Deus. Mas, carnalmente falando, existe uma dispensação. Jesus de Nazaré é uma coisa e Jesus ressuscitado é outra. Eu quero aqui abrir uma aspas. Nós temos o Facebook aí, até quero pedir a você também que acesse o nosso Facebook, lá comente,
né? Curta a nossa página lá também, que vai ser muito bom para a gente continuar esse trabalho, né? Nos dando força e incentivo. Nós colocamos lá, né, dizendo sobre o vídeo anterior, uma postagem, e nos comentários uma pessoa escreveu assim: Deus vai pegar vocês, ou melhor, Jesus vai pegar vocês, ele vai apertar vocês. Característica do religioso, porque ele nem viu o vídeo todo, porque o vídeo todo é de acordo com esse daqui, respeitando os tempos, dispensações e de acordo com a palavra. E ele disse que Jesus vai me matar e a minha família, porque ele está achando que a verdade... Ele dizendo o seguinte: porque vocês acham que a verdade está com vocês? A verdade está com a palavra de Deus. Mas, meu amigo, eu estou lendo a palavra de quê? Maomé? Eu estou lendo Buda? Eu estou lendo o quê? Não sei. Eu estou lendo a palavra de Deus. Só que respeitando tempos, ok? Então eu peço que você veja tudo o vídeo. Aí ele falou que Jesus vai me matar. Eu tenho certeza que muita gente não aceita o Salvador por causa disso. Mas isso é outro papo, só para você entender a intolerância, né? O tamanho da intolerância. Deuteronômio 8:8. Sob a lei de Moisés, terra de trigo e cevada, videiras e figueira e romazeiras, azeite e oliveiras e mel. Olha aí. Terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão escavar cobre nas colinas. Pode passar. Olha só. Os sacerdotes levitas e todo o restante da tribo de Levi não terão posse nem herança em Israel. Quando você lê no capítulo 8 aí, foi uma condição que Deus deu às tribos, dizendo que eles iam ter cereais, a terra ia ser frutífera, não ia faltar nada, mas menos a tribo dos levitas, porque eles, os sacerdotes e levitas e todo o restante da tribo de Levi, não terão posse. Então, o capítulo 8, daquela passagem que nós lemos aqui, não se refere aos levitas, porque eles não terão posse nem herança em Israel. Viverão das ofertas sacrificadas para o Senhor, preparadas no fogo, pois esta é a sua herança. Segura aí. Palavra de Deus no Velho Pacto sobre a tutela de Moisés. Meu amigo, está claro que os levitas não tinham herança, porque Deus quis assim, porque deles era o serviço de cuidar do templo, do tabernáculo. Então Deus falou, as 11 vão trabalhar para sustentar eles, porque eles são o RH, né, do tabernáculo do Velho Testamento, eles que organizavam lá. Está claro ou não está claro? Então, se alguém pede dízimo hoje, ainda que errado porque está sob a lei, ok? Tem que ser levita, para ficar menos ruim. Ou sacerdote de Israel, da tribo, maior ainda, de Levi. Pode passar. Não terão herança alguma entre os seus compatriotas, quer dizer, as 11 tribos. O Senhor é a sua herança, conforme lhes prometeu. Deus determinou assim no Velho Pacto, na Antiga Aliança. Pode passar. Quando o povo sacrificar um novilho ou uma ovelha, os sacerdotes receberão a porção devida. O espádua, as queixadas e o estômago. Vamos embora. Vocês terão que dar-lhes aos levitas, as primícias do trigo, do vinho e do azeite. Então você consegue entender aqui, e você não vai ver dinheiro aqui no Velho Testamento, só comida. Primícias do trigo é um tipo de plantação. Do vinho é o outro tipo de plantação, da vinha. Do azeite, que é outro tipo de plantação. Quando você pega o dízimo, você dá do bruto, né? Você pega lá 1.000 e dá 100. Só que aqui está dizendo que é o dízimo de tudo. Se você ganhar 10 centavos, tem que pegar lá 10% de 10 centavos e dar. Se você, na lei, tudo que envolve finanças, o ganho, tinha que dar 10%. Mas aqui é só comida. Ó, vinho, trigo e azeite. Pode passar. Pois de todas as tribos, o Senhor, o seu Deus, escolheu os levitas, não é a Assembleia de Deus, não é a Igreja Batista, não é a Presbiteriana, nem nenhuma outra denominação. Aqui, e nem a Igreja Católica também, ou nenhum outro sistema que recolhe dízimo, porque aqui é os levitas e os seus descendentes, para estarem na presença do Senhor e para ministrarem sempre em seu nome. Isso aqui é engraçado, porque antigamente
Eu falava assim, eu vou viver da obra de papai. Então tem que ter dízimo, tem que ter oferta, por quê? Eu sou um pregador, então tem que ser sustentado pela igreja. Só que eu não era da tribo de Levi, eu não era da tribo de Levi, nem sou e nem quero ser. Né? Eu não tenho ordenança lá, sacerdotal de Levi, bem pelo contrário, hoje eu tenho um Cristo, conheço a minha condição em Cristo Jesus e por isso que eu bato em cima disso na palavra. Porque eu não conhecia, eu só conhecia Deus de ouvir falar. E 12 anos, né, de convertido, eu te falo que não me acrescentou em nada. Agora esse último ano que eu tenho aprendido, tenho me diminuído, né, tenho reconhecido que de nada eu aprendi, agora eu sou uma criancinha caminhando de novo, que eu tenho entendido o meu lugar em Cristo Jesus, eu espero que você também alcance essa humildade de entender que tudo que se passou foi vinho velho. Agora é necessário que entre o vinho novo, as boas novas. Vamos embora. Números 18 e 21. Dou aos levitas todos os dízimos. Isso Moisés falando porque Deus mandou. Em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem a tenda do encontro. Meu amigo, hoje existe tenda do encontro? Porque tenda do encontro no Velho Testamento era uma tenda do encontro. Uma única tenda. Uma única tenda. Hoje, principalmente no Brasil, quantas tendas do encontro tem? E quantos nomes que eles dão para a tenda do encontro? No Velho Pacto, era uma única tenda, um único recolhimento para um único objetivo. Sustentar os levitas, porque eles serviam na tenda do encontro. Tá fácil ou não tá fácil? Eu espero que você esteja entendendo pausadamente os tempos certos para poder você não se perder. Tá ok? Vamos lá. Pode passar. Números 18 e 22, pode passar aí. Números 18 e 23. É dever dos levitas fazer o trabalho. É dever, Deus que escolheu isso aqui. É dever dos levitas fazer o trabalho da tenda do encontro. É dever no Velho Pacto. E assumir a responsabilidade pelas ofensas contra ela. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações. Isso antes de Jesus morrer. Porque depois que ele morreu, estamos agora sob a graça, não mais sob a lei. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Por isso que as 11 tinham que trabalhar, plantar, servir a Deus, para que poder anualmente levar o dízimo lá para eles, para poder sustentar eles, porque eles não tinham herança, não tinha terra. Você consegue entender? Vamos embora. Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos. Aos levitas, o dízimo, que os israelitas apresentarem como retribuição ao Senhor. Meu irmão, tá fácil ou não tá fácil? Poxa, isso aqui tá evidente. Olha só, é por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. Eu acho que agora você está começando a falar, ah, tá, como eu fiz quando aprendi. Vamos dar prosseguimento aqui. Fala. Malaquias 3,8. Esse aqui é clássico. Abre a sua Bíblia aí, meu irmão. Chega agora da oferta, do dízimo. Malaquias 3,8. Vamos entender Malaquias 3,8. Malaquias 3, ou melhor, Malaquias capítulo 1, versículo 1, fala assim: peso da palavra do Senhor a Israel, por intermédio do profeta Malaquias. Quer dizer, olha como é que ele começa. Peso da palavra do Senhor a Israel. Quer dizer, a carta já não é para a gente, para os gentios, é para Israel, pelo profeta Malaquias. Hoje o profeta é Cristo ressuscitado, que enviou a Paulo, que nos revelou a palavra. Hoje não tem mais profeta Malaquias. Então essa carta aqui tem um endereço, que não é os gentios hoje, principalmente carioca, meu amigo. Nem brasileiro, isso aqui é o povo de Israel. Olha aqui, ó. Pode um homem roubar a Deus? Pergunta de Deus não a você, carioca, ou paulista, ou curitibano do Brasil. Não. Aqui é a palavra que Deus está perguntando aos israelitas. Olha só. Contudo, vocês estarão me roubando. Ponto. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Por quê? Porque se a função deles, das 11, era alimentar os levitas por não terem herança, eles começaram a deixar de levar o dízimo e as ofertas anualmente. Então os levitas começaram a ficar doentes, alguns morrerem, começaram a reclamar com Deus, começou a tenda do encontro começou a ficar desleixado, e Deus foi e falou, opa, alguém tem que sustentar eles, porque eu quero assim.
Então eles, deixando de levar o sustento para os levitas, começou a ter certo desleixo na casa templo, né? Como era no velho pacto, da casa do Senhor. Então ele falou, aqui não pode ser assim, aqui tem ordem. Então por isso que Deus pergunta isso às 11 tribos, não aos levitas. Essa pergunta aqui é para as 11. Pode passar. Vocês estão debaixo de grande maldição. Olha aí. Porque estão me roubando. A nação toda está me roubando, menos os levitas, porque não tinham como roubar a Deus aqui. Porque não plantavam, certo? Eles só recolhiam pelos seus trabalhos, que eu já falei aqui, né? Então, vamos embora. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Em outra tradução, a casa do tesouro. Que a casa do tesouro aqui era onde os levitas faziam um ofício dado por Deus, por intermédio de Moisés, para poder redigir ali aquele trabalho de organização, de serviço. Você consegue entender claramente? Deus pede que levasse o dízimo aqui, não no templo hoje físico, no sistema religioso, mas lá onde os levitas faziam aquele trabalho, casa do tesouro, para que haja alimento em minha casa. Deus comia? Não. Por que ele pede então alimento na casa dele? Porque os levitas trabalhavam lá. Tá fácil? Ponham-me à prova. Aí você vai entender agora a condição dessa palavra. Diz o Senhor dos Exércitos. E vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Se lemos em Efésios 1:3, que já somos abençoados por intermédio de Cristo e seu sangue, como que ele vai derramar sobre nós ainda outras bênçãos? Já foi consumado em sua cruz, ou melhor, na nossa cruz, que era o meu e o seu lugar, e ele fez por nós. Então essas bênçãos aqui, você tem que estar numa condição. Se você fizer, você vai ser abençoado. Se você não fizer, você não vai ser abençoado. Olha só, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam se não vou abrir as comportas do céu. Por que Malaquias, sendo usado pelo próprio Deus no Velho Pacto, fala isso? Porque Deus encerrou a janela do céu, não deixando mais chover. Porque onde que eles roubavam a Deus? Em não levar o dízimo. Quer dizer, eles recolhiam do seu plantio toda aquela safra e não levavam ao templo. Então Deus falou assim, já que vocês estão comendo tudo e fazendo qualquer outra coisa que vocês queiram fazer, mas não estão alimentando quem de fato deve ser alimentado, eu vou deixar a chuva aqui comigo paradinha. Aí, quer dizer, eles não comem e nem vocês também vão comer nada. Então vai ficar todo mundo na mesma condição. Você consegue entender? Por isso que ele fala, então se vocês pararem de me roubar, eu vou desatar a janela dos céus. Quer dizer, eu vou deixar a chuva cair de novo dos céus. E derramar sobre vocês tantas bênçãos, que é a chuva, quem nem terão onde guardá-la. Guardar o quê? A comida, porque a terra ia voltar a plantar, ia voltar a produzir, e eles iam guardar tudo, que não ia nem ter celeiro para poder guardar isso tudo. Porque Deus ia mandar uma chuva tal. Aqui não é bênção material. Aqui não é um carro. Aqui não é a chave do apartamento. Aqui não é qualquer outra coisa material. Aqui é um assunto específico a Israel. Certo? Impedirei que pragas devorem suas colheitas. Pô, isso aqui eu não vou nem explicar. E as videiras dos campos não poderão, ou melhor, não perderão o seu fruto, diz o Senhor do Itaú, ou do Bradesco, ou da Caixa Econômica, ou do Banco do Brasil. Não, meu amigo, aqui não é finança. Aqui não é para você pegar 10% e falar assim, bom, então eu estou roubando a Deus, que mês passado não deu dízimo, então agora eu vou dar o duodízimo, que já tem até tempo aí cobrando tridízimo, né? Sangue do Eterno. Então, se eu não dei mês passado, eu vou dar agora esse mês o dobro. Meu amigo, Deus não é mesquinho. Deus quer o seu coração, meu amigo. Olha o que a palavra está dizendo. Impedirei que as pragas devorem. Por quê? Porque aqui é alimento. E as videiras dos campos não perderão o seu fruto mais. Porque estava sendo perdida. Porque Deus trancou os céus. Diz o Senhor dos Exércitos. Pode passar. Então, todas as nações os chamarão felizes. Por quê? A terra de vocês será maravilhosa. Quer dizer, voltará, né, a ter colheita. Eu vou derramar chuva de novo. Aqui são um assunto específico. Não tem como aqui eu pegar
esse assunto aqui, dizer assim, porque Deus vai fazer na tua vida se você der o dízimo, porque você é vitorioso, você vai ser vitorioso se você der. Não tem. Aqui é um assunto específico, aqui não tem nem aplicação, meu amigo, em graça. Em relação a dízimo, até porque não é bíblico em graça, né? Então você vê aqui, ó, é uma situação específica, eu vou pular agora mais para frente, porque já está claro essa questão aqui. Vamos embora. Mateus 23:1. Esse aqui é o versículo que muitos falam assim, mas tem dízimo no Novo Testamento, Jesus mandou dar o dízimo. Vamos ver. Aqui é o tema do versículo 1, e o versículo que todo mundo usa é o versículo 23. Capítulo 23, versículo 23. Então vamos entender o que está aqui no 1. Lembrando aos ouvintes que esse Mateus 23 aqui, Jesus está dizendo a fariseus e aos escribas. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, pode passar, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de quem? Sob a tutela de Moisés, porque Jesus ainda não tinha morrido. Então eles estavam ainda, Cristo falando isso, sobre a ordem de Moisés e na cadeira de Moisés. Vamos embora. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para mover. Jesus falou isso aqui, dos que viviam sob a lei, porque era ministério de maldição. Vai lá. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as suas franjas das suas vestes bem longas. É a característica de quem está na lei, como eu estava. É roupão, é se gloriando na carne, no jejum, na obra que ele faz, dizendo assim, eu tenho porque eu faço. Eu sou santificado porque eu subo monte. Deus me usa porque eu oro de madrugada. Não. Palavra de Jesus, ó. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as suas franjas de suas vestes bem longas, para aparecer. Jesus aqui chamando a atenção dos escribas e fariseus. Pode passar. Ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Mas muita gente olha esse verso aqui de Mateus capítulo 23 e fala assim, Gabriel, isso aqui não é para mim não, porque ele está falando aos fariseus da lei. Mas o dízimo que Jesus fala também é para os fariseus e é da lei. Vamos acompanhar comigo aqui, pode passar. Ai de vocês, mestres da lei. Isso é Jesus falando não ao Brasil e não aos gentios. É Jesus de Nazaré, antes da sua morte, repreendendo-os da lei, escribas e fariseus. Hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã e é só comida. Endro, cominho. Mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da graça? De Cristo ressuscitado? Do apóstolo Paulo sobre a tela dele? Não, aqui é sob a lei. E por que Jesus fala isso? Nós vamos entender. A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, que é o dízimo, sem negligenciar estas, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Então, muita gente pega esse verso aqui e fala assim, Jesus manda dar o dízimo, sim, e também não deixar de fazer o mais importante, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Mas ele está falando a mestres da lei e fariseus, que não aceitaram ele como Messias, como Salvador. E sabendo que eles não iam aceitar ele, eles falam, já que vocês são mestres e doutores da lei, então continua dando dízimo. Mas só para vocês saberem que eu sei o que vocês fazem, faz também lá a misericórdia, a fé, ajuda lá o necessitado. Faz aquelas obras todas lá. Por quê? Elas também contêm na lei. E Tiago 2,18 fala que se você cumprir um tio da lei, ou quase toda a lei, mas não cumprir um tio, de nada adiantou, por ela você será culpado. Isso aí está no vídeo anterior, peço que você acesse. Guias cegos, pode voltar, por favor. Vamos lá. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquela. Mas entenda, da lei, os fariseus, e os mais importantes da lei, porque tanto o dízimo aqui era da lei, tanto aqui, esses aqui também, são da lei. Você entende que Cristo aqui não está mandando em graça nós darmos o dízimo,
mas é uma repreensão aqui aos fariseus, hipócritas, doutores da lei. Vamos embora. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Olha lá. Ai de vocês, mestres da lei, sempre falando deles. E fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do corpo, do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Olha aí, palavra de Deus. Vai lá. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Palavra de Cristo. Olha lá. Lucas 18:12. Isso aqui, Jesus falou numa parábola. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Da lei, o jejum quanto o dízimo. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Quer dizer, o menino falava assim: eu faço tudo quanto há na lei. Eu dou dízimo, ajudo o pobre, dou oferta, faço tudo. O outro era pobrinho. Ó, o publicano ficou à distância. Ele não estava na maior humildade. Aí ele falou assim: Deus, tem misericórdia de mim. Ele não fez obra nenhuma. Ele só creu em Jesus. E olha o que acontece. Eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado só porque ele creu. E não fez nenhuma outra obra, aleluia, só porque ele creu em Jesus. Diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A condição de ser abençoado é você crer e mudar de vida. Mas aqui, ele só creu. Ele falou assim: Senhor, eu te reconheço como mestre, como salvador. Aí ele já está justificado, sem obra. Pode passar. Hebreus 7:1. Estamos agora encaminhando para o fim aí. Ó, esse Melquisedeque, falar agora lá de Abraão de novo, porque muitos usam esse texto para falar de dízimo em graça. Vamos entender. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando ele estava voltando, depois de derrotar os reis, e o abençoou. Você entende que Abraão estava na condição aqui de uma volta de uma guerra, né? E antes dele dar o dízimo, a tipologia de Cristo já o abençoou. Antes dele supostamente dar para Deus, né? Abençoar a Deus, vamos dizer assim, ele já foi abençoado. Derrotar os reis e o abençoou. Pode passar. E Abraão deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, o de Melquisedeque. Depois, rei de Salém, quer dizer rei de paz. Tem uma introdução mais forte sobre Melquisedeque, mas eu quero ganhar tempo. Pode passar. Melquisedeque tipifica Cristo por quê? Não tem pai, não tem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, quer dizer, não nasceu, né? Sem fim de vida, não morreu, feito semelhante ao Filho de Deus. Ô glória! Entendeu aí? Ele permanece sacerdote para sempre. Vamos embora, pode passar. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Pode ir. A lei requer dos sacerdotes, a lei de Moisés requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, que era as 11 tribos. Isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Olha lá. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, quer dizer, olha aí, recebeu os dízimos de Abraão. Melquisedeque recebeu o dízimo antes da lei, porque Abraão é antes da lei. Ó, e também não era da tribo de Levi, porque é sem pai, sem mãe, não tem genealogia, não tem princípio de dias, fim de dias. Ele apareceu no cenário, né? Levi recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Olha lá. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdote levítico, sob a tutela de Moisés, quer dizer, se fosse bom, né? Se fosse perfeito o sacerdócio de Moisés, pois em sua vigência, né? Quando estava funcionando, vigorando, o povo recebeu a lei. Por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Arão, ou melhor, segundo a ordem de Melquisedeque, e não de Arão?
Se a lei de Moisés fosse de fato perfeita, se a lei de Moisés de fato fosse purificar a gente, que necessidade havia de vir outro testador? Olha aí, pode passar o próximo aí. Pois quando há mudança de sacerdócio, quer dizer, Jesus veio para mudar o sacerdócio. É necessário que haja mudança na lei. Então Jesus, quando morre por nós, ele muda a lei. Para encerrar, o dízimo hoje, a oferta hoje em graça, é em gratidão. É em você ajudar alguém, é em você pagar um preparatório militar, um curso técnico, uma faculdade. É você abençoar o seu próximo. Eu espero que esse vídeo tenha sido uma bênção, um esclarecedor ao ponto de você falar assim, bom, agora eu vou perder meus conceitos porque eu estou aprendendo à luz da Escritura. Deus já nos abençoou em Cristo. E o apóstolo Paulo, que é o nosso apóstolo em Cristo, né, nos ensinou como proceder em graça. Já somos abençoados.